Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite aos ciganos e ciganas de coração. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Abaixar aqui um pouquinho a música para vocês poderem me ouvir melhor. Boa noite, Ingrid, Monique, Li Prince, minha querida, um beijo grande. Sandra, Jane, professora Ângela, Rosana Augusto, muitas pessoas queridas. Ciganas de coração, ciganas de alma, pessoas que levam a alegria do povo cigano no seu coração, que confiam na força da estrela cigana, que confiam também na força dos orixás, da nossa Umbanda e do nosso Candomblé. Sejam bem-vindos. Vou aguardar aqui um pouquinho para o pessoal chegar. Cris Sonsim dando oi, Leila Cris, Lorena Prado, são muitas pessoas que têm acompanhado essa live. Eu tenho recebido muitas mensagens de carinho, de incentivo e de gratidão, e eu devolvo para vocês todo esse carinho que vocês estão compartilhando comigo. Isso é muito importante, me mostra que eu estou no caminho certo. Deixa eu ver que horas tem. Tem 2 minutinhos, esperar mais um pouquinho. Enquanto a gente aguarda, né, o pessoal chegar, vou dando uns recadinhos. Daniele Sena, minha aluna do curso de baralho cigano, entrando. Sejam todos bem-vindos, pessoas queridas. Vamos lá. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou aproveitar para dar alguns recadinhos aí para vocês. Algumas pessoas não sabem, vou até tirar aqui a musiquinha para ficar bem focado aqui no áudio, no que eu tô falando. Bom, primeiramente, meu nome é Michele dos Anjos, eu sou facilitadora de cursos de baralho cigano, magia cigana, cristais, sou terapeuta floral, sou mestre em reiki, tenho um espaço holístico aqui no Rio de Janeiro chamado Mistura de Luz. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, pode visitar o meu site www.misturadeluz.com.br, tá bom? O objetivo dessa nossa live, desse nosso encontro hoje, é dar continuidade à nossa série de estudos sobre as cartas ciganas e os orixás. O baralho que a gente tem usado para estudo é o baralho Sol Nascente, da autora Tânia Durão, inspirado na cultura do Oriente, na cultura do Japão. E também temos usado o baralho Orixás Lenormand, também da nossa querida Tânia Durão e de Felipe Brasil, tá bom? Mas deixando bem claro que para a gente trabalhar a energia dos orixás na mesa de jogo, não é necessário um baralho específico. Qualquer baralho Lenormand, onde a gente vai ter as 36 cartas, né, tradicionais, eles trazem pra gente essa possibilidade. Quem perdeu a primeira, essa já é a terceira aula dessa série das cartas ciganas e os orixás. Então, quem perdeu a parte 1, consegue encontrar a parte 1 e a parte 2 disponível lá no meu canal no YouTube, chamado Mistura de Luz. Também encontra no IGTV. Todo o conteúdo disponível é gratuito para a gente alcançar o maior número de pessoas, o maior número de corações, o maior número de pessoas que vão multiplicar essa informação. E essa também é uma forma da gente louvar e reverenciar os orixás e os nossos guias de trabalho na Umbanda e no Candomblé. Então vamos lá, né? Nós paramos na aula passada, na carta 20, falamos sobre Ossan. Então agora a gente vai partir para a carta 21, que é a carta que fala de nosso pai Xangô. Olha que carta mais linda, que é a carta de Xangô no baralho Orixás Lenormand, né?
Xangô vem trazendo um raio nas mãos, vem trazendo o machado nas mãos. E aqui no baralho cigano convencional, a gente tem sempre aparecendo a carta da montanha. Xangô é o orixá do fogo, Xangô é o orixá da vida, Xangô é o orixá da justiça. E tudo isso está representado na carta das montanhas. Quando a gente traz nosso estudo para o contexto de Umbanda, de Candomblé e dos ritos dessas religiões, né? A gente também muitas vezes tem na mesa de jogo a montanha como sendo uma força, a montanha como sendo um limite, né? Se a gente parar para pensar nos simbolismos da carta da montanha, a gente vê nela, imagina aquela serra que divide 2 estados. Aquilo impõe um limite, aquilo impõe uma barreira. A gente tende a olhar essa carta com muita negatividade, mas nem sempre a mensagem dessa carta ela é negativa. Às vezes você precisa subir, né? Precisa passar por esse momento de subida árdua para chegar lá em cima uma pessoa melhor. Então, os obstáculos que se apresentam no nosso caminho também são oportunidades da gente crescer. Que a gente não tenha medo dos obstáculos e que a gente sempre confie na força e da energia dos nossos orixás conosco. A gente nunca está sozinho. Se a montanha é alta, é pedregosa, é escorregadia, se o caminho é difícil, aí sim eles vão estar ainda mais perto da gente. Podem ter certeza disso. A carta 21, a carta da montanha, também traz uma representatividade de todo o reino mineral. Então é aqui que eu vejo uma indicação para uma pedra. Às vezes a pessoa precisa fazer um trabalho terapêutico, né? Passar por uma terapia energética com cristais, através da cristaloterapia. E eu falo isso, gente, com muita alegria. Eu sou cristaloterapeuta e eu percebo que cada vez mais e mais as casas de Umbanda e de outros segmentos também têm aberto um espaço separado das giras, né? Fora daquela dinâmica das giras. Geralmente é um dia durante a semana ou é um horário mais cedo, bem mais cedo antes do início da gira, para estar atendendo a consulência com terapias energéticas, com reiki, com cristais, com cromoterapia, com aurículo, com uma série com apometria, com uma série de outras ferramentas que têm o seu desempenho potencializado pelo aquele ambiente que a casa espiritual nos favorece, né? Então, se fazer cristaloterapia é bom, imagina você fazer lá uma cristaloterapia num salão de um terreiro, onde você olha assim para o lado e vê aquela imagem linda de Xangô firmada do seu lado. Normalmente a gente sempre coloca uma pedra de cachoeira no altar, perto da imagem de Xangô, pelo menos no meu terreiro. E aí eu vou aproveitar para pedir a bênção à minha mãe de santo, Mãe Darça, pedir a bênção para minha mãe Darça, dirigente, sacerdotisa da Gruta de Xangô em Inhansã, em Coroa Grande, aqui no Rio de Janeiro. Um terreiro de muita luz, de muito axé. A bênção também para todos os meus irmãos de corrente. Um beijo grande no coração de vocês. Nosso Pai Xangô esteja na frente, nos auxiliando a superar todos esses obstáculos. Daqui a um tempo a gente vai olhar para frente e vai ver que os obstáculos ficaram para trás, tá bom? Então a gente tem essa visão aí do universo cristalino. Eu trouxe até aqui para vocês, eu trouxe não, né? Eu sempre tenho aqui na minha mesa de jogo, porque eu transmito essa live sentadinha aqui na minha mesa de jogo. Há alguns cristais, eu sei que algumas pessoas têm vontade, né, de conhecer as pedras. Então aqui tem uma drusa de cristal, uma drusa de quartzo cristal. A drusa é quando vários cristais compartilham a mesma base, tá? É uma formação cristalina que traz muita energia, ajuda a dissipar as energias estagnadas do ambiente. E é bem bacana a gente fazer o uso dela, inclusive quando a gente quer potencializar
o efeito terapêutico, as propriedades energéticas de algum cristal, a gente pega uma drusa como essa e coloca, né, um cristalzinho menor em cima, sabe? E aí esse cristalzinho menor, ele vai ter o seu efeito potencializado pela drusa, que traz a amplitude, que espalha isso para o ambiente. E aí você precisa estudar um pouquinho da cristaloterapia, né, dos cristais, para poder compreender as propriedades terapêuticas que cada cristal traz, né? Aqui no caso é um lápis lazuli, é uma pedra que tem uma conexão muito forte com esse chakra frontal aqui, que trata de assuntos ligados ao verbo eu vejo, né? Fala da nossa capacidade de se conectar com questões mediúnicas, do nosso terceiro olho, do desenvolvimento da mediunidade e também com o nosso plano mental, porque tanto eu vejo quanto eu sei. Aqui também é a sede da nossa mente, né? Então assim, vamos adiante. Próxima cartinha que eu tenho para mostrar para vocês, né? É a carta de meu pai Ogum Iê, meu pai Patacori, meu pai general de Umbanda, né? Que meu pai sempre abra meus caminhos, me permitindo estar aqui nesse momento presente com vocês. Essa é a cartinha de Orixá de Lenormand, onde a gente consegue ver os caminhos, a gente consegue ver Ogum numa forja, com as suas ferramentas, né? Trabalhando a sua espada, o seu escudo. Aqui na carta do Sol Nascente a gente tem o caminho. E Ogum, gente, Ogum é isso. Ogum representa a luta sagrada, né? Ogum, ele vem trazendo uma energia de conquista. Ogum é a própria lei em ação, tá? Eu gostei muito de um estudo que eu fiz, e aí eu vou até mostrar para vocês um livro. Não sei se vocês conhecem, foi meu marido que me deu de presente. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele se chama Natureza, onde reinam os orixás. É uma psicografia do médium Leni W, na verdade da médium, né? Da médium Nelly W. Savitsky, e é uma psicografia de vovó Benta, né, a entidade espiritual que mandou essa mensagem pra gente. É da Editora do Conhecimento, Natureza, onde reinam os orixás. Eu gostei muito desse livro, porque esse livro ele elucida a gente sobre os sítios vibratórios de cada orixá, né? E aí eu fiquei achei muito interessante a abordagem que eles fizeram sobre o orixá Ogum, como sendo um orixá que não tem um sítio vibratório assim pré-determinado. Na verdade, Ogum, ele comunga dos sítios vibratórios de todos os orixás e como um defensor, como um guardião da lei. E eu achei assim muito bacana mesmo. Traz Ogum, deixa eu pegar aqui a cartinha de Ogum. Traz Ogum como um guerreiro cósmico, né? E aí tem uma frase que eu até anotei para vocês aqui, ó. Que conclama com seus clarins para a batalha, para vencer as demandas e para combater o mal. Eu achei essa frase maravilhosa. E a Umbanda tem muito disso, né? Ogum mostra a luta, mostra a batalha, mostra a defesa, mostra a estratégia. Ogum é general, Ogum é comandante. Ogum, ele não entra numa batalha para perder. Ele faz todo um estudo de como que ele vai minar as forças daquele inimigo. E a Umbanda tem essa dualidade, né? Principalmente a Umbanda. Posso falar da Umbanda porque eu sou de Umbanda, mas eu acredito que o Candomblé e outras religiões também que se propõem a fazer esse trabalho. A Umbanda é paz e amor, como a gente sabe, tem até no hino da Umbanda. A Umbanda é paz e amor. Mas a Umbanda também é um campo de batalha, né? Nas correntes de Umbanda, os trabalhadores de Umbanda, estejam eles no plano material ou no plano espiritual, travam verdadeiras batalhas contra o mal,
contra espíritos obsessores, desfazendo magias, defendendo os seus filhos, né? O médium de Umbanda, ele muitas vezes sofre ataques. E aí a gente tem que pensar o seguinte, sofre ataque sim, todo médium pode sofrer ataque. Só que a gente tem que dar muito mais valor e confiar muito mais naquele que nos defende, no escudo de Ogum nos defendendo, e não no inimigo. A gente não pode dar força para o nosso inimigo, né? Até porque o maior inimigo de todos somos nós mesmos. Se mandarem uma magia, se mandarem um trabalho, todo mundo é sujeito a passar por isso, a receber uma carga assim. Mas o estrago que aquela magia, o estrago que aquela carta vai fazer em você, vai depender da brecha que você estiver dando naquele momento, né? Se você estiver com o seu campo energético coeso, equilibrado, em harmonia, dificilmente aquela magia, aquele feitiço ou aquele espírito negativo, aquele obsessor, aquele espírito trevoso que às vezes está querendo que você não ajude aquela pessoa que ele está obsediando a se libertar dele, né? Ele não vai conseguir fazer nada com você. A gente tem que empoderar aquilo que nos favorece e não alimentar o medo e não alimentar a fraqueza. E eu, como boa filha de Ogum, tô nessa batalha até o fim, com as armas da luz. Tem uma música, se eu não me engano, é o Guerreiros da Paz, e ele fala muito isso, que o meu escudo é a bondade no meu peito, né? O meu escudo que a nossa bondade seja o escudo do nosso peito, e o meu elmo são os dons do meu Senhor. Então, assim, vamos com fé. Nessa música, inclusive, é um hino xamânico muito bonito que vocês encontram na internet. É Guerreiros da Paz, mas daqui a pouco eu lembro. Passou na minha cabeça o nome da música e daqui a pouco volta. É muito bonito. Se você buscar Guerreiros da Paz, você vai encontrar. Falamos do Orixá Ogum. Vamos falar da próxima carta, que é a carta dos ratos, né? E aí, ó, ratinho para um lado, ratinho para o outro. O que é o rato? É o roubo de energia, é o desgaste, né? O rato, a gente sempre associa muito como perdas, né? Como prejuízo. E eu, nesse contexto espiritual, eu tendo a ver mais o lado negativo da carta do rato. Alguns irmãos aqui, algumas irmãs falaram que vê no rato a malandragem. Eu tenho dificuldade para associar a carta dos ratos com a malandragem, tá bom? Mas eu já entendi as questões, os motivos pelos quais, né, os irmãos eles fazem essa associação. Mas para mim o rato no contexto espiritual é isso, tá? São os aborrecimentos. E aí eu quero aproveitar e falar para vocês das picuinhas, dos desgastes que tem nos terreiros, que tem nas casas de santo, né? Não dê vazão para o que o seu irmão está falando de você. Não se importe com a forma como ele faz ou deixa de fazer, né? Preste atenção no seu objetivo, se concentre no seu objetivo maior. O seu objetivo maior é estar ali por conta da espiritualidade. Você veio para prestar a caridade. Você foi lá para servir o próximo. Então, mantenha isso como uma máxima e não dê muita atenção às picuinhas, que eu já vi algumas picuinhas minarem amizades, minarem até uma corrente, tá? Essas picuinhas, elas acabam por minar uma corrente. Tiago, quer falar alguma coisa? Muita gente nova. Bem-vindos, pessoal. Obrigada. Anjo Magô, tô dizendo que é nova aqui. Tem o pessoal que tá assistindo pela primeira vez, né? Sejam bem-vindos, maravilha. Mensagem. A Juliette desconheceu o seu trabalho hoje e tá aqui e amou sua simpatia. Muito obrigada. Lari Gaga também, primeira vez na live. O Isaac dizendo que você tá linda, melhor professora de baralho cigano. Obrigada, Isaac, meu aluno querido. Então vamos lá, gente. Obrigada, Thiago. Daqui a pouquinho a gente vê mais uns comentários, tá bom? Pessoal, já que a gente falou, né,
da gente vigiar para o negativo não entrar na nossa corrente, vou falar também dos preceitos que são necessários para a gente antes da gente estar indo para uma casa de santo. Muita gente não entende, por que convém que eu não faça consumo de bebida alcoólica 24 horas antes da sessão? Né? Tem casas que pedem 24 horas, um resguardo de 24 horas, tem casas que pedem 48 horas, tem casas que acham que isso já está... é tão óbvio que não precisa ser falado. Mas eu acho o contrário, eu acho que o óbvio precisa ser dito, né? Quando a gente vai trabalhar com os guias, quando a gente vai trabalhar com os orixás, é necessário uma preparação para aquele momento, para que a gente exija o menos possível do guia para vir em terra trabalhar, tá? A manifestação mediúnica, eu acredito que seja uma coisa trabalhosa para um guia de luz como um caboclo, como um preto velho, vir em terra, fazer aquele acoplamento áurico com a gente, se ligar a nós. A gente está num plano muito material, a gente está muito lá embaixo e eles estão muito lá em cima, gente. Não é à toa que eles são guias, que eles têm essa função, que Oxalá deu a eles essa permissão de nos orientar, de nos dar consulta, de nos recomendar rituais, né? De nos trazer mensagens. Então, assim, quando a gente resguarda o corpo físico do consumo de bebida, é uma forma da gente estar harmonizando o nosso corpo físico e, simultaneamente, preparando o nosso corpo energético para estar mais limpo, mais puro, para dar menos trabalho para o nosso guia na hora da incorporação. E mesmo daqueles que não incorporam, mas que são médios de firmeza, são médios que trazem um axé, uma força muito grande para aquela corrente, precisam também estar com seus corpos energéticos harmonizados, porque a bebida ela exala, né? O álcool ele acaba atraindo negatividade para o nosso campo áurico, principalmente se consumido em excesso. Então, passando aí a parte dos ratos, vamos falar aqui da carta do coração. Tá bom? E o coração, para mim, dentro da Umbanda, nesse conceito, ele fala... É uma carta que representa Oxum, sim. Uma das cartas que representa a Mamãe Oxum, a bênção, minha mãe, sua proteção, ora aí eu, minha mãe, mãe das águas doces, que nos traz os ensinamentos de que a água do rio nunca para de correr, que é necessário fluir, que é necessário dar continuidade, que é necessário progredir, que nos abençoa, nos traz fertilidade, nos traz alimento vindo das águas. É uma mãe de muita luz, de muito acolhimento, nossa mãe Oxum. Mas fala também da caridade. Além de falar do coração, como trazendo a figura de mãe Oxum, também fala da caridade, tá bom? Como é importante a gente estar com o nosso coração aberto para prestar caridade, para a gente ir para a casa espiritual, para o terreiro, para o barracão, para o centro espírita, para onde for, feliz de estar ali e não contrariado, olhando, podia estar no churrasco agora. Aí depois tem muita gente que fala para mim assim, poxa, eu não sei porque que meu guia não vem mais em terra. Essa pode ser uma das causas. Quando você vai de má vontade. O seu guia se sintoniza com essa sua má vontade e fala assim eu não quero trabalhar. Essa é uma das causas, tá bom? Thiago quer falar? Tem muita gente pela primeira vez. Então a Ange Magô, a Bárbara Cabral, sim, Luana Duarte, muito bom, Pinheiro pessoal. Valdirenes, a Kiara Menezes, falou que você é uma professora maravilhosa. Oi, Kiara. A Carla Brito também é nova. A Luana Duarte já acompanha no YouTube. Priscila Caneda, primeira vez. Tô vendo vários coraçõezinhos. Isso. Vários olhinhos de coração. Obrigada, tá, pessoal? Sua aluna Adriana, manda um beijo. Oi, amore. Beijo grande. A Elaine diz que tem saudade dos domingos juntas no baralho, no curso de baralho. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Obrigada, Thiago.
Vamos segurar um pouquinho pra gente fazer as perguntas daqui a pouco, né? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, tá bom? Aproveitar um momento. Eu só não vou permitir a gente compartilhar aqui a chamada, senão acaba que se alonga demais. Mas podem mandar por escrito que o que eu tiver ao meu alcance nesse nosso tema das cartas ciganas e os orixás, se atentando ao tema, eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Vamos para a carta 25, já que a gente falou da caridade, de servir ao próximo, de prestar a caridade. Vamos falar agora do quê? Das alianças. Carta 25, né? Que fala do comprometimento com a espiritualidade. Quando sai do lado da estrela, quando sai do lado da carta da cigana, que para mim é a carta número 9, mais a estrela. Comprometimento, assumir compromisso. O pessoal não está querendo assumir compromisso, né? As pessoas andam muito resistentes. Tem gente que passa a encarnação inteira tentando escolher uma casa espiritualista para se comprometer. Eu acho que a gente tem sim que conhecer, eu acho que a gente tem sim que procurar... Eu acho que você vai entrar numa casa espiritualista, num terreiro... ou espírita, que seja, você tem que ir lá, tem que assistir a sessão, tem que assistir a gira, tem que ouvir e observar qual é o comportamento daquele dirigente, conversar, saber quais são as normas, quais são as regras da casa, porque o combinado não sai caro. Agora a gente precisa entender uma coisa, né? Eu pelo menos penso assim. Eu penso que eu preciso muito mais da Umbanda do que a Umbanda precisa de mim. Às vezes eu sinto um certo estrelismo de algumas pessoas que às vezes vão numa casa, são auxiliadas pelaquela casa de alguma maneira, né? Na base da caridade, na base do amor, e recebem um convite para entrar para casa. Não quero, não é o momento, ok, mas a pessoa... aqui eu não entro de jeito nenhum. E aí a pessoa faz isso em outro lugar, faz isso em outro lugar, faz isso em outro lugar. Para mim isso começa a parecer uma fuga da pessoa para fazer a sua própria reforma moral. Porque quando você entra numa corrente, né, espiritualista, você é convidada pelos seus guias e pelos seus mentores a fazer a sua reforma moral, a ser uma pessoa melhor, a olhar mais para o que você está fazendo da sua vida, a forma como você está se comunicando com os outros, que mensagem você está levando para o mundo. Qual é a sua missão? Qual é o seu papel? Né? Alguém já se perguntou, por exemplo, o que eu posso fazer pela Umbanda? Já que a gente está falando de compromisso. Qual é o meu compromisso com a Umbanda? Como eu posso ajudar a Umbanda? Então, assim, eu hoje fazendo para mim esse trabalho com vocês aqui, falando sobre as cartas ciganas e os orixás, pro meu coração isso é uma forma de eu estar ajudando a Umbanda, porque eu acho que a Umbanda merece ser valorizada cada vez mais e mais, assim como o Candomblé também merece ser valorizado cada vez mais e mais, né? As pessoas realmente comprometidas com o trabalho espiritual, muitas vezes elas abrem mão do convívio com a sua família para estarem ali prestando a caridade, te dando um passe, né? Te recebendo, tem a recepção dos centros. Assim, é tanta coisa que precede a abertura de uma gira, é tanto para preparo. E aí você defuma, e aí você firma a vela, e aí você faz reza, e aí você tem que limpar o terreiro, sabe? É uma coisa de tanta entrega que é muito feio quando você vai numa consulta e sai falando mal, sabe? Mesmo que aquilo não tenha, aquela consulta por um acaso não tenha atendido a sua expectativa, não se queixe, não critique, agradeça, muito obrigada, agradeça. Não fique falando mal daquele lugar, porque para aquelas pessoas estarem ali naquele momento, certamente os entes queridos, os familiares ficaram em casa, longe daquela pessoa, né? Então, assim, eu acho que é até uma questão de consciência que a gente precisa ter, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês, carta 26, a gente tá indo bem hoje, né, pessoal? Acho que a gente vai terminar esse nosso encontro das cartas ciganas e os orixás.
Carta 26, os livros. E aí, nesse contexto, tá, dos livros, a gente pode falar do trabalho espiritual, porque para mim essa daqui também é a carta tema do trabalho. Então eu posso ver isso aqui também como um trabalho de magia, trabalho espiritual. Lembrando que o trabalho de magia não é um trabalho negativo, tá? Porque a magia, ela é neutra. A natureza da magia é ser neutra. Você que vai dar o tom dela. Se você vai estar fazendo magia para o bem, se você vai estar fazendo magia para o mal. E aqui, como eu sei que só tem pessoas iluminadas, né? Pessoas que já conhecem a lei de causa e efeito. Ninguém vai estar querendo adquirir e aumentar os seus karmas e seus débitos, né? Fazendo magia, como por exemplo, magia de amarração, né? Vamos sair fora de magia de amarração. Se aquela pessoa não quer estar com você, respeite o livre-arbítrio dela. Ela que é boba, ela que não sabe o que ela está perdendo. Então vamos se amar mais, se gostar mais, se valorizar. Porque se um não quer, vai ter quem queira, né? E você não pode ficar se submetendo, deixando de ser quem você é para se encaixar no universo do outro. Para mim, quando uma pessoa vem procurando uma magia de amarração, é essa mensagem que ela traz para mim. Que eu quero aquela pessoa, custe o que custar. Que eu desejo o eu, né? O ego, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, prevalece sobre a vontade do outro. E isso não é o caminho da evolução. E aí quem compactua fazendo esses trabalhos se endivida junto com a pessoa. Fiquem atentos a isso. Quem faz esse tipo de trabalho também está criando um karma, tá bom? A Fernanda Luiza Caldas perguntou se então coração em lírios pode ser Oxum? Pode ser Oxum. E inclusive quando eu vejo Mamãe Oxum, ela costuma aparecer com mais de uma carta. Tem pelo menos 3 cartas no baralho que eu associo a ela. O coração, os lírios e a lua. Tá bom? Essas 3 cartas me trazem a energia de Oxum. A lua, ela costuma... A gente vai falar da lua, mas a lua, ela já me traz assim a energia de uma Oxum que caminha com Iemanjá. Eu tenho essa sensação. A minha Oxum, por exemplo, é uma Oxum que caminha com Iemanjá. São Iabás distintas. Cada uma tem o seu momento na minha coroa, mas elas caminham numa energia muito próxima. Então a minha Oxum, ela costuma vir muito o coração com a lua, os lírios com a lua, vem mais até o coração com a lua. Quando a Oxum vem sozinha em plena, para mim ela vem na carta dos lírios. Tá bom? A Fafá Melo perguntou se livros com a carta da lua se fala de magia juntos. Pode falar sim, porque a lua é magia, né? Deixa eu pegar aqui a cartinha da lua pra gente ver, que a gente vai falar um pouquinho dela mais pra frente, mas já vamos adiantando, ó. Livros com a carta da lua. Pode falar de magia, mas como eu falei, a magia é neutra, tá? E aí a gente tem que olhar que tipo de magia é. Tem que vir cartas de alerta pra gente poder estar pensando numa magia negativa. Fizeram alguma coisa para me prejudicar, fizeram alguma coisa para fechar meus caminhos, fizeram um trabalho para eu me ferrar. Aí você vai ver chicote junto com a lua e vai ver, por exemplo, o rato, vai ver, por exemplo, a cobra, vai ver, por exemplo, o urso. Vou pegando aqui umas cartinhas, ó. Vai ver, ó, a cobra, vai ver o urso. O urso geralmente vai estar mostrando a pessoa que está com raiva, a pessoa que está desorientada, agindo completamente pelos instintos, querendo te prejudicar. E também vai estar mostrando se de repente alguma pessoa com autoridade na magia foi ela que meteu a mão na cumbuca. Acho interessante que muitas vezes vem falando que a magia foi paga. A pessoa pagou para fazerem uma magia. E aí também pode aparecer a carta dos peixes, né? Livro, lua, chicote, vem todo esse enredo, ainda vem a carta dos peixes, falando que a magia foi encomendada, tá bom? Já fizeram magia, gente, quando eu era novinha, agora eu sou casada, graças a Deus, mas quando eu era novinha fizeram magia de amarração pra mim, entendeu? E assim, é desagradável, tá? Graças a Deus eu tive um sonho que me revelou o que tinha sido feito, mas pra vocês terem ideia,
eu me lembro que eu estava dormindo no chão da sala, dormindo de tarde no chão da sala, e aí eu sonhei que eu estava dentro de uma cela, como se fosse uma cela de grades, cheia de grades, as grades vermelhas, várias florzinhas assim, pintadas subindo pela grade, e eu olhava no meu pé, tinha um monte de vela queimando. E eu ficava agoniada querendo sair dali. Por fim eu saía, isso no sonho, tá? Por fim eu saía e ficava andando assim pela casa tentando acordar e não conseguia, até que chegou uma hora e eu acordei. Calhou que eu tava, isso tem muitos anos, tá? Calhou que eu tava próximo ao terreiro. E aí eu fui lá na casa da minha mãe de santo, pedi socorro, contei o que tinha acontecido. E aí ela confirmou, né, que tinha sido um trabalho de amarração, que tinham tentado fazer por causa de um namorado inconformado, blá blá blá. Porque não é só mulher que faz trabalho de amarração não, tá, gente? Homem também faz. Então, assim, foi uma coisa que me trouxe um transtorno muito pequeno, tá? Graças a Deus não entrou essa magia. O sonho me avisou. A reza que minha mãe de santo fez em mim me limpou, não tive mais nenhum problema com relação a isso, mas foi um aprendizado. Hoje eu sei, foi uma maneira de eu aprender, né, na pele, ó, uma liçãozinha que eu ganhei. Nunca faça isso, porque você já esteve do outro lado, você sabe como é, né? E felizmente eu tive a chance de não ser impactada por essa magia. Mas tem muitos irmãos que são. Tiago, não tá ligada aqui a luz, esquecemos de ligar. Pode apertar aí, por favor, o botãozinho? Acho que vai ficar mais claro para o pessoal ver. Cuidado com o fio. Aí embaixo tem um disjuntorzinho. Então, pessoal, é muito isso mesmo, tá? A gente nunca usar a magia para fazer o mal. Usar sempre a magia para coisas positivas. Tá bom? E outra coisa sobre a carta do livro que eu quero falar para vocês é sobre a necessidade de estudar. Não dá tempo, não cabe mais, pessoal, a gente ter médiuns de Umbanda, trabalhadores da Umbanda, do Candomblé, que não sabem o que estão fazendo dentro do terreiro. Esse tempo já passou. Hoje em dia tem muito ensinamento em livros, muitas psicografias dos orixás através de médiuns, tem muitos canais com gente boa, com gente de firmeza, com gente de conhecimento, transmitindo, compartilhando conhecimento. Então, não é mais o momento da gente estar na ignorância. Eu acho uma vergonha, tá? Você falar a pessoa fala, eu tenho 20 anos de Umbanda, eu tenho 2 anos de Umbanda. Aí chega um camarada que sabe que você é da Umbanda, aí vem perguntar pra você assim, o fundamento de tal coisa. Mas por que o guia precisa fumar? Aí o médium fica assim, cri-cri, cri-cri. Não conhece o fundamento do tabaco dentro da Umbanda, não conhece o fundamento que a gente traz da fumaça, da queima das folhas para purificação, né? Não conhece que aquele cigarro muitas vezes está sendo utilizado como um elemento de firmeza daquela linha, muito na linha de Exu, mas na linha de boiadeiro também se usa cigarro. A gente tem o fumo também na linha de Preto Velho. Não sabe quem foi o caboclo das 7 encruzilhadas, não sabe que foi Pai Antônio, pelo menos na doutrina que eu acredito, não sabe que foi Pai Antônio que trouxe todos esses fundamentos de fumo, de uso de guias, né, e dos orixás para dentro da Umbanda. Lá no nascimento oficial da Umbanda, em 1908, com o advento do caboclo das 7 encruzilhadas, através do médium Fernandino de Moraes. Então, assim, gente, vamos buscar conhecimento, vamos estudar, sabe? A gente precisa conhecer a nossa religião. Eu acho que tem uma literatura maravilhosa que o espiritismo, o kardecismo, as obras kardecianas, como queiram chamar, trouxeram pra gente. O Evangelho segundo o Espiritismo não é dos espíritas, é de todos, dos espiritualistas, é de toda a humanidade. Eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo precisa ser estudado por nós umbandistas, candomblecistas. O Livro dos Espíritos acho maravilhoso, o Livro dos Médiuns, mas não somente isso.
Vamos ler Aruanda, vamos ler Tambores de Angola, vamos ler aqui o livrinho, ó, da vovó Benta, né? É uma linguagem mais familiar, mais simples, uma linguagem de terreiro, nosso dia a dia, aquilo que a gente está acostumado. E aí eu vou aproveitar também, porque eu quero fazer uma proposta para vocês. Quem tiver interessado, tá? Entra lá no meu grupo. Na verdade não é um grupo, entra lá no meu canal no Telegram. Eu tenho um canal no Telegram chamado Jornada do Baralho Cigano. É um canal público, se você pesquisar no Telegram você vai conseguir acessar. Lá eu compartilho conhecimentos, vivências sobre o baralho cigano. E eu pretendo iniciar estudos semanais do Evangelho segundo o Espiritismo e de uma das obras de Umbanda, né? Então, se a gente tiver aí 1 hora de encontro, a gente faz 30 minutos do Evangelho e faz 30 minutos de uma outra obra. Eu acho isso importantíssimo. Isso aí é um encontro nosso, é uma forma da gente crescer enquanto comunidade, enquanto irmãos em Cristo, uma forma da gente progredir. Tem muitas casas que não incentivam os filhos de santo a estudarem e a aprenderem, e não é por mal, gente. É porque muitas vezes a pessoa foi ensinada assim, que você vai aprender tudo com guia. O guia, ele ensina muita coisa, né? Mas a gente também tem que buscar o conhecimento. E aí não é seguir qualquer um nas redes sociais não, tá? Ouçam o crivo do bom senso e o crivo da razão. Ouça também a voz do seu coração. Se aquela pessoa começa a falar muita coisa que não te soa bem, talvez esse não seja o caminho. Mas eu tenho certeza que a gente indo pelas palavras, pelo caminho do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não vai se perder, tá? Então, eu quero convidar vocês a participarem lá do canal no Telegram, tá? Quem não tem Telegram, que é um aplicativo novo, instala, procura Jornada do Baralho Cigano. Também tem um link direto para o canal do Telegram lá na bio do meu Instagram, pode entrar direto por lá, que essa semana que vem eu já vou estar publicando qual é a minha proposta de estudo dessas obras com vocês. Lá eu posto toda a minha caminhada, quando vai ser as lives, coloco sobre os cursos, coloco sobre essas propostas de estudo social, estudo coletivo, tá bom? Uma forma de vocês estarem a par de tudo que eu tô fazendo, e inclusive dando dicas também, tá? Carta 27, vamos lá. Carta 27, a carta da carta. E aí, o que é a carta da carta? São os avisos que a gente recebe da espiritualidade e é também a comunicação, né? Como é importante as consultas. O pessoal agora, durante essa pandemia, que a maioria das casas não está tendo sessão pública, mas eu já vi que muitas estão começando a querer voltar com as consultas agendadas, né? Vai ser muito bom, gente, a retomada disso, né? A gente precisa se comunicar com os planos sutis, a gente precisa tem que estreitar a nossa comunicação com os planos mais altos, com os nossos amigos, com os nossos guias de luz, tá bom? E a nossa religião, ela é muito disso, de expressão. Não é à toa que a gente canta, e a gente não canta baixo, a gente canta em voz alta. Não é à toa que a gente reza, e reza coletivamente, faz uma corrente, e isso traz força. Então a comunicação é algo muito forte dentro da nossa religião, tá bom? Vamos lá. Quer falar alguma coisa? A Ellen Jesus, ela perguntou qual a diferença da mudança do navio e da cegonha. Sim, a carta do navio e a carta da cegonha. A cegonha, ela traz mudanças, coisas assim, ó, surpresas. Coisas assim, de repente aconteceu isso. É essa mudança que a cegonha traz, tá? E a carta do navio traz uma mudança que tem um caráter de ser mudanças profundas. Mudanças que vão fazer a sua vida, de repente o seu navio, mudar de direção, que te levam para um outro rumo, para um outro curso. São mudanças
mais profundas, enquanto que a carta da cegonha são mudanças assim inesperadas, tá? A cegonha tem esse caráter do inesperado, do repentino, do caráter da surpresa. E essa surpresa, pessoal, não é surpresa sempre boa, não. Ela é neutra, essa carta. Tanto é surpresa boa quanto é surpresa ruim. Eu já vi a pessoa passando por surpresas repentinas de mudança dentro do cargo, dentro do emprego, dentro do ambiente de trabalho que deixaram ela mal. Nem sempre essas mudanças são positivas, tá? É necessário olhar as cartas em volta para ver como é que ficou a situação dessa mudança. Cartas 28 e carta 29, né? Tem mais alguma pergunta? Desculpa, vamos lá. A Inês Coutinho, ela pergunta se Inês! a lua, o chicote e a raposa se seria um alerta também de feitiço. A lua, o chicote e a raposa. Pede a sua atenção para essas questões da magia. Pode ser um alerta também, porque a raposa é uma carta de alerta, tá? Só que você tem que procurar vislumbrar o prejuízo que essa magia está causando. Para ter certeza de que existe uma magia, você tem que ver a quantas anda o seu consulente naquele momento, relacionando a essa mensagem de magia que você está enxergando através dessas 3 cartas, tá? Porque essas três cartas combinadas também pode ser a pombagira pedindo para fazer uma magia, né? A carta da raposa não fala da pombagira? Então pode ser que ela esteja querendo alguma coisa, uma magia para ela, uma coisa para abrir seu caminho. Então a gente tem que ver, o consulente ele está sendo prejudicado? Ele está tendo algum tipo de prejuízo? Né? Se ele está bem, ou então se são apenas aspectos comportamentais que cabe a ele mudar, talvez não tenha nada de magia feita impactando a vida dele. É preciso a gente olhar. Para ser a magia, gente, você sente muito forte. Quando as pessoas estão com uma magia, com uma carga, eu já até aprendi. Eu sempre acendo uma vela, né? Para quando eu começo as consultas. E quando a mesa, o jogo me mostra que tem trabalho de magia e que isso está muito forte, é muito comum que a vela queime de uma forma tão intensa, que tenha tanto fogo, que estoure meu castiçal, que é de vidro. Então eu já até sei, ó, vi magia no jogo, vai estourar meu castiçal. Porque eu deixo a vela terminando de queimar no altar. Aí eu já faço ali um anteparo, já coloco um prato, já me resguardo. Porque é muito comum o castiçal partir e até se incendiar, ficar todo preto e aquela chama preta subindo da vela, queimando a negatividade. Porque o poder do fogo é esse. É um poder de transmutação das energias negativas. O fogo ele faz uma limpeza energética. Então as salamandras vão estar trabalhando quando você acende uma vela, colocando ali o poder da sua intenção. Então, Inês, pode ser uma magia como não pode ser. É importante você perguntar para o baralho qual é o impacto que aquela combinação de cartas que você está vendo está efetivamente trazendo à vida do seu consulente. É bom sempre confirmar se não é só um pedido da pombagira ou se tem realmente boi na linha, tá? A Ingrid Lopes Souza, ela pergunta se no aspecto do estudo, se há a semelhança da carta dos livros e da carta da carta. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Eu acho assim, os livros, ele fala mais de conhecimento, mas a carta da carta, eu vejo muito quando ela fala assim de aula. Traz muito essa mensagem para mim. Inclusive, elas podem sair juntas. Carta dos livros com a carta da carta. E aí, quando é isso, eu tenho certeza absoluta que a pessoa tem que fazer alguma aula, tem que fazer um curso. Não é uma coisa dela estudar com ela mesma. É uma coisa mais ampla. Ela tem que, sabe, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma turma, está oficialmente ligada a alguma instituição de ensino, alguma pessoa que vai trazer aquele conhecimento para ela, tá bom? As 2 cartas podem trazer estudo sim, tá? E quando combinadas se reforçam. Na minha opinião, as 2 podem trazer, tá bom?
Tem mais alguma pergunta? Vamos só para as perguntas. A Darlene Castro, ela pergunta como se limpar dessas magias que as pessoas mandam. Então, existem variados graus de magia, né? Lembra que eu falei que às vezes a magia ela entra porque a gente está desguarnecido, está invigilante. E aí, como é que é o nome dela? Deixa eu ver. E aí tem vários níveis de comprometimento que essa magia pode trazer para nossa vida, tá? Então, assim, as cartas, elas mostram o problema e elas apontam também a solução. Às vezes o baralho vem pedindo para a pessoa fazer um banho. Às vezes, qual o nome dela? Darlene Castro. Darlene. Às vezes as cartas vêm indicando para a pessoa fazer um banho, firmar o anjo de guarda. Isso aí eu acho que é quando a pessoa já tem uma firmeza, tá bom? Mas às vezes, gente, não tem o que a gente fazer. A gente tem que pedir socorro para uma casa espiritual. Tem magia que só se desfaz fazendo um bom trabalho de limpeza com o resguardo de uma casa espiritual, onde você vai firmar, vai acender todas as firmezas da casa, vai ter a figura do dirigente da casa, dos guias da casa, que mesmo não estando incorporados, manifestados em terra, vão estar no plano astral, dando toda a segurança, tá bom? Mas é muito comum no jogo vir essas indicações. Se mandar procurar a casa espiritual, procure a casa espiritual. Se mandar tomar banho, você toma o banho. Se mandar fazer oferenda, faz tudo, se resguarda o máximo. E vá acompanhando se você está melhorando. Se você não for melhorando, não mosque. Não fique parado no ponto. Corra atrás, porque começa a vir problema de saúde, começa a vir... Eu já vi pessoas entrando em depressão por causa de questões de magia feita. Pessoas virando a cabeça, virando o coração, virando as costas para as pessoas que realmente são do convívio, as pessoas que amam aquela pessoa. É bem difícil. A Darlene Castro é de Sobral, Ceará. Ah, que maravilha! Ceará, terra boa, todo o Nordeste. Beijo grande para você, viu, Darlene? E ela Beijo falou que foi para o mal mesmo. Foi para o mal, então. Se o negócio foi muito pesado, tem que procurar uma casa espiritual, tá? Eu sempre dou alerta do cartomante não meter a mão naquela cumbuca com a qual ele não dá conta. Se você não tem preparo, calça as sandalinhas da humildade e não meta a mão em cumbuca que vai te queimar, tá? A primeira parte você já fez, que é trazer para o consulente o que está acontecendo. A segunda parte agora, a própria espiritualidade vai guiar ela para um lugar. Você pode ter certeza disso. Que se a espiritualidade já trouxe a pessoa até ali para você dar essa notícia para ela, revelar a ela todo esse impedimento, a espiritualidade também vai dar o caminho para ela resolver. Tá bom? A Priscila Caneda, ela pergunta se é desaconselhável fazer atendimentos em nossas residências, residência dos consulentes, ou se deve ser feito em lugar neutro, como por exemplo consultório. O atendimento com as cartas ciganas, olha, eu atendo na minha casa, tá? Já teve época de eu não ter um espaço próprio para eu atender. Hoje eu tenho um espaço próprio fora da minha casa para eu atender os meus consulentes, mas já teve época de eu atender na mesa da minha sala, tá bom? E aí você tem que fazer todo um preparo mental, um preparo energético, convidar os seus protetores, os seus guardiões para estarem ali com você, né? E antes de tudo, que venha só quem tem que chegar até você, que não venha curioso, que não venha pessoas para trazerem carga para você. Isso daí já é um combinado seu com a espiritualidade, tá? E eles vão trazendo de acordo com aquilo que você está preparada para receber. Mas eu acho que fazer umas mandinguinhas básicas, sabe? Firmar uma vela, sempre ter uma vela acesa, ter plantas de defesa na entrada da sua casa, espada de São Jorge, comigo ninguém pode. E mais importante, a oração. Manter um hábito de oração dentro do seu lar, pedindo sempre a espiritualidade, a proteção material e espiritual. Que eu sempre faço isso, que daquele portão só entrem aqueles bem intencionados de mente e de coração, encarnados e desencarnados.
Se esse que é o meu feitiço, esse que é o meu conjuro, essa que é a minha reza. Só cruzem o portão da minha residência aqueles bem-intencionados de mente e de coração, encarnados ou desencarnados. Porque eu tenho confiança ali que tem porteiro, né, na entrada da minha casa. Como boa filha de Ogum, eu confio muito na força do meu pai Ogum, me sintonizo com essa energia de proteção e tomo meus cuidados. Não boto plaquinha na porta da minha casa, não é qualquer um que toca a minha campainha. Meus vizinhos mal sabem com o que eu trabalho. Quem quer se atender comigo presencialmente, no momento eu não estou atendendo presencialmente, mas uma hora eu vou voltar depois que passar essa pandemia, tem que marcar comigo, tem que agendar previamente. Eu não atendo campainha, gente, né? Aquela pipa voada que tá passando na rua, de repente chega ali no portão, eu quero jogar carta com você. Não é assim, não. Então também isso é um cuidado extra que o cartomante tem que ter. E ir jogar na casa da pessoa é uma coisa que você tem que se sentir bem para isso. A casa do outro sempre está impregnada das energias do outro. Mas isso não quer dizer que vai ser uma má experiência. Então eu acho que o cartomante ele tem que se experimentar, tem que pedir proteção também quando vai para um atendimento externo. Na dúvida, o que ele faz? Pergunta para as cartas. Não é isso? Para isso que serve o oráculo também? Para nos trazer luz, para nos trazer esclarecimento, né? Então vamos lá. Tem mais alguma pergunta? A Alba Regina diz que esse ensinamento é para a vida. Alba querida, beijo no coração, ó. A professora Ângela Castro, ela gostaria de saber se no meu espaço para o jogo das cartas posso ter as imagens dos orixás neste mesmo espaço. Na minha visão pode, porque a espiritualidade ela anda toda de mãos dadas. A espiritualidade ela complementa, um complementa o trabalho do outro, né? Então, na minha visão, se você gosta, segue seu coração. Se está funcionando, segue seu coração. Não vejo mal nenhum, tá? Eu tenho o cantinho aqui dos ciganos, mas eu também tenho o Mestre Jesus, que é o mestre maior. Eu tenho a figura de São José também. Ao mesmo tempo eu tenho Pena Branca e tenho Santa Sara, tenho cigana, tenho cigano. Então assim, é tudo a luz, é tudo energia, é tudo axé. Mais alguma pergunta? É a Juliette, 1983. Ela diz que a impressão que ela tem é que algumas pessoas querem saber se ela leva jeito mesmo nas cartas. As pessoas te testando? Se as pessoas querem saber, tem muita gente curiosa, muita gente que testa, né? E aí eu recomendo que você faça uma oração para a sua cigana espiritual, para o espírito que te assessora nesse trabalho com as cartas ciganas, para que não traga curioso, para só traga pessoas que vão contribuir para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento espiritual, tá? Pessoal, não vai dar tempo da gente fechar. A gente falou até a carta 27. Eu achei que a gente ia conseguir fechar hoje, mas se a gente não fechou é porque um encontro nosso ainda é desejado também da espiritualidade. Vai ser um prazer estar com vocês de novo, quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui no Instagram. Eu já dei os recadinhos. Entrem lá no canal do Telegram, Jornada do Baralho Cigano. Link tá na bio do Insta. Que lá eu vou estar colocando mais informações na próxima semana sobre esse encontro de estudos que eu quero fazer. E aí aquelas pessoas que quiserem participar serão todas muito bem-vindas. Eu quero agradecer pela energia espiritual que eu senti hoje, tá? Okearô, meu pai Oxóssi. Meu pai Oxóssi, que é dono dessa quinta-feira, é o orixá regente dessa quinta-feira, que com a sua flecha certeira, nos mostre a direção, nos mostre o caminho, nos liberte de todas as perturbações, de todas as dúvidas que só enfraquecem a nossa fé. Vamos ser fortes assim como os nossos caboclos são, vamos ser altivos assim como os nossos caboclos são, perante os desafios, perante os obstáculos da vida.
Hoje também é o dia dedicado ao povo cigano, então que Santa Sara Kali, que todo o povo cigano abençoe a todos vocês. O meu axé, a minha gratidão e muita luz para todos vocês, tá bom? Beijos no coração e entrem lá no canal do YouTube também, Mistura de Luz. Espero por vocês. Beijo.